Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele lhe disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. E gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Jesus tinha acabado de multiplicar pães na primeira multiplicação de pães. E o sentimento que habitava o coração dos discípulos era de uma determinada euforia com aquele fato. Eles estavam, de fato, perplexos. Tinha sido esmagadoramente real o acontecimento, afinal, de tão poucos pães e peixes, uma multidão sem conta se alimentou e ainda sobrou. Mas o processamento do milagre ainda estava em curso, porque essas coisas de Deus não são assim abruptas. Não chegou um caminhão de pão, não chegou um navio de pão. Simplesmente aconteceu e ninguém viu. Pelo mar foi o seu caminho, mas não se descobrem os seus vestígios, diz o Salmo. Ele passa, a água abre e a gente não vê marca. Ele entra no processo, multiplica pães, mas a gente não vê isso acontecendo. Essa sutileza poderosa e esse poder sutil que estão em curso, em operação o tempo todo. E a sutileza dessa intenção divina e dessas ações de Deus se mostra logo a seguir. Porque diz o texto que o próprio Jesus compele os seus discípulos a passarem para o outro lado do mar da Galileia. Era uma viagem. Dependendo do curso que eles fizessem, era uma viagem de quilômetros. Se eles fossem atravessar, na largura seriam 12 quilômetros. Eles certamente iriam fazer uma diagonal, mas você pode botar muito tempo de caminho na água, ao sabor dos ventos e com o recurso da vela. E ele mesmo insistiu tanto que os discípulos foram, porque o texto diz, compeliu. Significa dizer que houve fala, houve intenção, houve a manifestação da intenção, houve provavelmente a insistência dessa intenção da parte dele. Vão, que eu vou, não se preocupem. Hoje eu quero ficar e despedir as multidões. Eu vou fazer isso sozinho. Vocês podem ir, eu encontro com vocês lá. Tanto é que a narrativa de João, do mesmo episódio, nos dá conta de que eles deixaram um barquinho para trás, porque esperavam que Jesus, obviamente, se utilizasse do barco para ir ao encontro deles. Só que aquela é uma região perigosa, até hoje, e será para sempre, enquanto a topografia for aquela. Porque há uma falha geológica
que cria o Mar da Galileia, chamada Depressão Sírio-Africana, que começa na Síria e vai até o Saara. É uma rachadura imensa. É ela que vai formando essas poças de água que tem naquele lugar tão desértico que é o Oriente Médio. O Jordão nasce no sopé do Hermon, corre por dentro dessas falhas, pelas partes mais baixas, cria o Mar da Galileia, que é uma grande poça de 20 quilômetros por 12, segue o Jordão adiante, singra todo Israel até entrar no Mar Morto e morrer lá, no meio daquele sal. Só que isso é um Quênia, com montanhas de todos os lados. Essa geografia da Bíblia que a gente lê, boa parte dela é a descrição de um Quênia. Quase tudo que acontece em volta do Jordão é Quênia. Montanhas de um lado, montanhas do outro. E no Mar da Galileia, especialmente, é uma grande bola, um buraco, com montanhas imensas. O nome denuncia esse fato. Galileia vem do hebraico galil, que significa círculo. É um círculo de montanhas, com aquela água lá embaixo. E aquele Quênia que vem da Síria, trazendo água, mas também trazendo tufões de vento, às vezes. De tal modo que ainda hoje, quando a tempestade está se manifestando forte, os barcos grandes, poderosos, de turistas, não fazem a viagem, porque o vento é forte. E os pescadores se recolhem, porque reconhecem o significado do fenômeno que ali se dá. Portanto, não é uma ventania em Araruama, nem na Lagoa dos Patos. É tão forte por causa do fenômeno. E quando acontece, carrega esse significado. Pois bem, Jesus disse, vão. E eles foram. E Jesus subiu ao monte e ficou orando. A noite caiu, a escuridão chegou, o vento era forte, soprava em toda a região de maneira muito intensa. E os discípulos estavam dentro do barco, sem volta, naquela parte do caminho que você não tem mais nem por que voltar, e a única alternativa é prosseguir, porque você já está encurralado num processo de viagem onde tanto faz retroagir ou avançar. O mal te pegou, tanto faz a direção que você escolha. Eles, portanto, estavam, não sabiam mais nem o que estava acontecendo, eles estavam. E o problema era imenso. E os ventos batendo e o barco fazendo água, e eles em pânico e a escuridão implacável, quando de repente aparece aquele vulto. Vem aquela forma humana, aquele cara, andando sobre as águas. Se fosse em Copacabana, o pessoal ia gritar, Iemanjá! E eles fizeram o que foi possível, né? Chegaram perto. Porque não tinha uma divindade aquática tão poderosa assim, no imaginário popular ali. Mas eles não resistiram e disseram, é um fantasma! Não foi nenhuma pergunta, né? Porque ninguém faz pergunta fantasma. É fantasma! Você já viu alguém num lugar assim, apavorado, dizendo, é fantasma ou é ladrão? Você tem certeza de fantasmas, o medo dá certeza dos fantasmas. Porque o medo é a fé ao contrário. Assim como a fé se sente protegida, o medo se sente vulnerável. Assim como a fé crê no refúgio, o medo crê na total impotência e na vulnerabilidade absoluta. Por isso o medo carrega certeza. É um fantasma. Aí o fantasma falou e disse, não temais, sou eu, tem de bom ânimo. Essa é uma cena chocante. Eu imagino um insólito dessa situação. É porque a gente cresceu ouvindo Pedro, Tiago, João e o barquinho. Pedro, Tiago, João e o barquinho. Aí ficou tudo cínico. Mas pensa o insólito dessa situação. Está esse bando de homens dentro de um barco, do lado de fora na água, em pé na água,
tem um fantasma. E eles olham para o absolutamente insólito e chamam o insólito de insólito. É um fantasma. Só que a voz que vem de lá diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu. Nem disse: é Jesus! Que Jesus não era crente como a gente. Para nós, se a gente não usar J-E-S-U-S, Deus não está presente. Parece até aquelas coisas infantis. Me dá um J, J. Me dá um E, me dá um S, S. Me dá um U, me dá um S de novo, S. E o que é que faz? Jesus! Aí o povo, soletraram. Isso é o poder da soletragem. Mas Jesus não sofria dessa doença. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. A pressuposição é que quem o conhece não precisa de apresentação. Sabe quem é ele. Aí Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. O indivíduo estava querendo problema, não é? Em outras palavras, se és tu, eu quero ter a certeza com um risco irreversível. Manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. O absolutamente natural diz: Senhor, se és tu, entra logo e acalma essa parada. Mas surge um ímpeto, um momento. Se você for perguntar a Pedro por quê, ele não vai poder te explicar. Ele não tinha feito planos a respeito de uma hora como aquela. Não há planos a serem feitos acerca da existência. Eles tinham acabado de vir de uma situação positivíssima. Se eles tivessem que fazer uma teologia baseada na experiência da tarde, da manhã, da multiplicação dos pães, ele iria dizer: olha, vocês podem ficar sossegados, porque eu sei o modo de Deus agir. Faz tudo acontecer, dá para todo mundo e ninguém fica sabendo como aconteceu. Essa seria a teologia da manhã e da tarde. Se a pretensão fosse sistematizar o comportamento de Jesus, e de Deus, e da vida, e da existência. Mas agora, no mesmo dia, só que à noite, Deus tem uma outra maneira de se manifestar. E a maneira foi tão intencional, que eu lhes disse já repetidas vezes, que o texto diz: Jesus compeliu os caras. Havia uma vontade, havia um desígnio, havia uma intenção divina de colocá-los naquela situação, naquele horário, naquelas circunstâncias, para viverem aquela experiência. Compeliu Jesus. Aí você diz: bom, mas Jesus está hoje aqui para me compelir? Não tem a menor dúvida disso. Ele compele a gente. É isso que a gente precisa saber, é de que Deus é Deus. O nosso Deus só age quando um homem fala. Não é assim o Deus cristão? Se não tiver ninguém pregando, Deus não está falando. Se não houver ninguém cantando, ninguém está louvando. Se a gente não se reunir num lugar, Deus não se manifesta. Essa é a nossa cabecinha. Agora, quem não está nesse estágio infantil, sabe que Deus é Deus e Deus age na vida. E que a vida com Jesus hoje não é diferente da vida com Jesus nos evangelhos. A diferença nos evangelhos é que ele está presente de maneira visível, corporificada. E ele pode, com a palavra que sai da boca e com o movimento labial, dizer algo que entra pelo meu ouvido, chega ao meu entendimento, e dizer: atravesse o mar. Essa experiência eu não tenho hoje. Mas se ele ressuscitou de entre os mortos, e se o evangelho é exatamente como a vida é, com todas as surpresas, de manhã o pão se multiplica e à noite a tempestade cai na cabeça, então, o que eu preciso saber é que esse que estava presente lá, está presente aqui, em todos os ciclos da existência, quando o pão multiplica e quando o mar se agita. O fato é que, para Pedro,
Havia algo dentro dele que ele não podia explicar. O momento gritou uma vontade que se expressou daquela forma: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Agora, uma parada e olhem aqui para mim. É interessante a viagem de Jesus com esse homem, Pedro, que está aqui nesse ponto longe de ter encerrado na terra, mas que tinha começado do ponto de vista dos relatos históricos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, num determinado dia, quando Jesus acaba de falar às multidões e ele olha e vê que há um grupo de homens ali lavando redes, consertando-as, e há 2 barcos. Ele pede licença para entrar num dos barcos e dali ele fala um pouco mais e a seguir diz ao dono do barco, que é Pedro: escuta, peguem o pessoal e vamos pescar. E Pedro disse: olha, Senhor, desse mar eu entendo. Eu pesquei a noite inteira com o pessoal e a gente não pegou nada. Mas considerando as tuas palavras, eu vou lançar as redes. Ele já estava impressionado com o que ele tinha ouvido. Tinha algo em ebulição dentro dele. Ele já estava dizendo como muitos outros disseram: esse aqui ensina e não é como os escribas e fariseus, mas com autoridade. Tem algo que sai de dentro dele, das vísceras dele. Ele encarna alguma coisa. Eu não sei o que é, mas tem autoridade na palavra dele. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E eles foram e jogaram as redes, já não podiam puxá-las e tiveram que pedir socorro. Tamanha era a quantidade de peixes a ponto do barco quase ir a pique. A vida começa para Pedro aí, como consciência de Jesus. Ele ouviu, o coração se aqueceu, alguma coisa surgiu de fé dentro dele, o inusitado o visitou e se instalou. E quando Jesus disse, vamos pescar, ele disse, olha, a razão, a lógica me diz que não é uma boa decisão, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele sabia que agora, além da realidade, havia um outro componente que ele desconhecia, que era a palavra de Jesus. A realidade não era mais a última e a final coisa. Havia algo maior do que a realidade, que era a palavra de Jesus, e sobre a tua palavra eu lanço as redes. O caminho com Jesus daí para frente é de um aprendizado cotidiano, de coisas que vão surgindo, e eles vão vendo Deus em ação no inusitado da vida. Ninguém tem programa, ninguém sabe o que vai acontecer, assim como na existência ninguém pode prever coisa nenhuma, no Evangelho é assim também. Até chegarem a esse ponto, em que ele está aqui, molhado, no escuro, gritou junto com os outros, é um fantasma, teve medo, agora vem Jesus e diz, sou eu, não tem mais, tem de bom ânimo, e ele diz, se és tu, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. A fé desse indivíduo tinha crescido no caminho. No início ele está dizendo, sobre a tua palavra eu lançarei as redes, agora ele está dizendo, se és tu, eu ando na água. Se quem está aí és tu, a minha segurança não está em estar neste barco, mas em estar onde tu estás. Se és tu, manda eu ir, porque se tu mandares que eu vá, tu vais bancar o caminho. Se tu disseres vem, eu sei que o vem vira chão. Eu sei que a palavra vira espaço, ambiente, possibilidade, realidade concreta. Se és tu, manda, porque aí eu vou. Como o centurião tinha dito, não preciso nem que tu entres na minha casa, apenas manda uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E quando alguém me diz para obedecer, eu obedeço. E tenho também aqueles que me obedecem, e quando eu dou ordem, eles cumprem. Eu conheço uma palavra de autoridade. Manda uma palavra com a tua autoridade, e o meu servo ficará curado. Pedro sabia que era assim. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse, vem.
Aí imagina, o cara, você está aqui, e aqui tem água funda, ondas encapeladas, noite escura, vento, chuva fina, caos. Vem! Aí o cara bota o pé na água e ele vai, caminhando. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele olha em volta e a realidade o esmaga. Ventos, ondas, todas essas forças começam a se somar e o resultado é: Pedro, o que está acontecendo é impossível. Aí quando o impossível se instala nele como dúvida, o medo se apossa, o pânico chega e ele começa a afundar e diz: socorro, Senhor. E Jesus o toma pela mão e o ergue. E é quando o pessoal diz que Jesus chamou ele de bule, esse homem de pouca fé. Por que duvidaste? O bule, a gente não põe o café no bom, homem de pouca fé. Por que duvidaste? Agora olha aqui para mim. Você está me perguntando e se perguntando por que você veio aqui ouvir essa história que você já ouviu na escola dominical. Mas eu não vim aqui te contar essa história. Eu vim aqui dizer que essa história acontece com a gente hoje, todo dia, toda hora, o tempo todo. Está acontecendo aqui com centenas de pessoas. E que história é essa? Senão a história de que no caminho com Jesus a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode ter certeza que ele vai estar presente. E essa é uma agonia que domina o coração de um monte de gente simplesmente pelo fato de que nós somos ensinados o tempo todo de que quem anda com Deus sabe o que vai acontecer e pode até prever o que vai lhe acontecer. O caminho com Jesus, a única certeza é a presença dele. Ele está junto. E ele jurou e não se arrependerá, que assim será, e não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo e mantém a sua fidelidade. Agora eu tenho que caminhar pela fé. Eu vou ter que ir pela fé sem saber o que vai acontecer. De manhã o pão pode multiplicar e à noite a tempestade pode assolar, mas o Senhor vai estar presente. Ou seja, o Evangelho não faz a promessa de que as realidades deste mundo mudam, mas faz a promessa de que você vai conhecer dentro de si a presença de Deus de tal modo que pela palavra de Deus a própria realidade será menor do que aquilo que se instalar em fé no seu coração. Ou seja, o sol para. Há um poder extraordinário nisso, e eu aqui não sou pregador de poder, eu só estou falando de poder para viver, para caminhar. Não é para amarrar ventos, é para enfrentar ventos. Não é para fazer suspensão da realidade, é para enfrentar qualquer realidade. Agora, isso só começa a se instalar em nós como verdade quando o coração fica crendo e sabendo que o nosso lugar de segurança está na palavra de Jesus. E não é só a palavra de Jesus como um texto do Evangelho, escrito em letras e que a gente lê e diz: vou tentar obedecer essa receitinha. Eu não estou falando disto. Eu não estou falando de aprender uma sabedoria para a vida. Eu não estou falando de aprender princípios que ajudem você a passar pela existência mais calmo. Eu não estou falando de nada disso. Existe sabedoria na palavra de Jesus, mas Jesus não é alguém que me traz palavras de sabedoria apenas. Ele não me dá apenas dicas de como viver bem. O que ele está dizendo é: eu não estou te dizendo como a vida será, só estou te dizendo que eu vou estar presente. E quando o coração crer nisto, o cara troca o barco pela água, se Jesus estiver na água. Troca. Mudam-se todas as noções de segurança. Segurança agora não é mais Titanic, nem é mais barco. Segurança agora não está em carros nem em cavaleiros, nunca esteve. Não está no nosso controle sobre a realidade, porque nós não temos. Possibilidade que a gente tem aqui de simplesmente por uma bolinha no sangue, alguma coisa parar o cérebro, você se derramar num derrame, é enorme.
Eu estou aqui falando, vocês estão me vendo vivo, mas ninguém tem a menor ideia dos processos que podem estar acontecendo neste exato momento dentro de mim. Eu posso estar dizendo as minhas últimas frases da vida, ninguém sabe. Agora ele diz, você pode saber que mesmo não sabendo, eu sei por ti e eu estou junto. A questão é que quando a vida está rolando, e ela não acontece aqui entre quatro paredes, vocês sabem onde a vida acontece para cada um de vocês. Para onde é que vocês vão voltar? Para que casas? Para que famílias? Para que quartos? Para que camas? Para que esposas? Para que maridos? Para que filhos? Para que pais? Para que trabalhos? Para que empregos? Para que relacionamentos? Para que conflitos? Para quais impossibilidades? Para que dificuldades? Quais são as tuas? Qual é a tua vida? Qual é o teu caminho? Quando a gente volta e sai desse ambiente aqui, onde parece que houve, por um instante, suspensão de crises, e a vida ficou por um momento doce, leve, tranquila e suave, de tal modo que a gente gostaria de congelar esse estado para sempre. Mas isso não é possível, a gente vai voltar resfolegante para a existência. Não existe essa suspensão. Isso é uma dádiva divina de um momento onde a gente pode receber o impacto da graça de Deus que renove o coração e anime a alma. Mas você sabe para onde você vai estar voltando. E aí quando a gente volta para lá, a gente se sente perdido. Porque não tem um guia. Não tem um manual aí. A minha mulher falou isso, o que eu digo para ela agora? Minha filha de 17 anos me mandou as favas e disse que não sabe a hora que vai voltar. E talvez chegue amanhã à tarde, completamente virada. E eu não sei o que virou em cima dela. O que Jesus diz? É interessante como Jesus não diz nada a esse respeito, não? E ele quase não diz nada a respeito de nada daquilo que a gente chama de, que a igreja diz que são as coisas tão importantes da vida. Não disse nada. Vocês viram Jesus fazer algum aconselhamento conjugal? Onde é que tem no Evangelho um aconselhamento conjugal? E Jesus chamou o marido e chamou a esposa e lhes disse, filhos, aguentem a barra. Eu vou lhes dar hoje a unção do desejo. Não fez nada disso. Ele não dá esse manual. O Evangelho não o possui. Sabe por quê? E a grande tragédia é essa. Quanto mais a gente legisla, dita em nome de Deus e tenta esmiuçar as coisas em nome de Deus, mas nós estamos confessando de que Deus não fala. O Evangelho não traz essas minúcias por uma razão simples. Aquele que estava ali prometeu que está aqui. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente fica pensando que isso tem a ver apenas com vão evangelizar que eu vou dar um jeito da igreja não acabar antes de eu voltar. O que ele está dizendo é que ninguém aqui estaria órfão. Ele não disse, eu vou, mas voltarei para vós outros. E não estava se referindo a outra vinda, estava se referindo à presença do Espírito Santo em nós, habita convosco, estará em vós. Ele é o Espírito da verdade, o qual vos guiará a toda a verdade. E a gente pega e diz, não, isso foi para Pedro, Paulo, esses caras aí que tiveram esse privilégio. Eu quero lhes dizer o seguinte, esse privilégio é meu. Eu sou discípulo de Jesus. Jesus está vivo. O caminho está aqui. Ele é Senhor de vivos e de mortos. O Espírito Santo habita em mim. Ele vai me guiar a toda a verdade, do mesmo jeito como guiou os discípulos no caminho, sem dizer, olha, agora vai começar a aula de tempestade. Tempestade. Jesus não tem um grupo de escoteiros, gente. Amanhã teremos a aula de multiplicação de pães, módulo 1. Depois teremos o avançado, módulo 2. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo a ocasiões em que o meu coração é assolado pela questão. Mas eu tenho uma certeza maior do que qualquer questão, é Ele. Ele é a minha certeza. Se és tu, manda, porque se tu mandares, tu bancas, isso eu sei. E a tua palavra
não só tira peixes do mar, mas vira chão na água. Tua palavra é caminho para se andar. Agora, como tu não me deste um manual de procedimentos em todos os casos da vida, eu simplesmente creio que aquela promessa é para mim e é para todos, de que o Espírito Santo vai me guiar a toda a verdade. Eu tenho que caminhar com fé, sabendo que tu estás vivo, estás presente aqui. Aí você olha e diz assim, puxa vida, mas que coisa mais básica que você veio dizer. Eu te digo, então vai tu e vive isso. E nós estaremos todos bem. Essa coisinha básica que eu estou te dizendo faz a diferença entre a luz do dia e a escuridão da noite. Faz a diferença entre ver fantasma e ver Deus. Faz a diferença entre se atolar na agonia e levantar sempre, em nome de Jesus. Faz diferença para tudo. E Ele não é alguém que precise de assessores na terra para se manifestar. O que eu estou dizendo a você é que você mesmo, como qualquer outro discípulo, ou qualquer outro apóstolo, ou qualquer outra pessoa do evangelho, ou qualquer outro ser humano, pode viver e vai viver a experiência de andar com Jesus, sendo Jesus Deus para você, e não através de ninguém e através de outros, de modo nenhum. Você está no caminho e a viagem é sua. E você vai fazê-la com Ele. As situações vão mudar muito. Os cenários vão se tornar os mais diversos. Mas você vai sempre ter a certeza de que Ele está junto, porque Ele mesmo compele, Ele bota a gente onde a gente não esperava. Para que a gente cresça. Para que a fé levante. Deus não tem nenhum compromisso aqui de fazer você envelhecer rico, abastado, com criados o abanando e sacerdotes dando extrema unção para a sua boa partida em paz, com os anjos todos já de prontidão, conforme o certificado de boa morte da igreja. O compromisso de Deus é formar uma consciência em mim. E como eu sou um ser único, singular, e incomparável, e absolutamente eu nele, o trato é absolutamente particular, as minhas composições são irrepetíveis, e as suas também. Por isso a minha jornada é minha, o tratamento é comigo, o caminho Ele vai fazendo, e Ele compele, e às vezes eu me assusto, e quando eu vejo, eu estou no meio daquilo que eu não esperava, para ter a chance de discerni-lo ali, para ter a chance de outra vez andar sobre a sua palavra, ainda que seja sobre a água, para ter a chance de afundar também. Afundar é uma bênção, gente. Tudo é uma maravilha. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Quando eu sou visitado por alegria e coisas que eu posso chamar de bênçãos, porque a gente chama de bênção aquilo que traz conforto. Quando eu sou visitado por prosperidades que são apalpáveis materialmente falando, duas coisas podem me acontecer. Ou eu posso ficar extremamente grato e caminhar em gratidão, e numa gratidão que caminha em dependência, com consciência de que aquilo é de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança nem sombra de variação. Isso me faz bem. Mas eu também posso ficar arrogante. Posso achar que eu que sou o ó do Borogodó. Ainda que eu faça isso em nome de Deus. Foi a minha fé, foi o meu jejum, foi o meu sacrifício, foi a minha vontade, foi o meu braço, foi o meu esforço, foi a minha malandragem, foi a minha esperteza. Conforme o corinho que a gente ouviu ontem, como é que é aquele corinho que a gente ouviu? Diz que eu entrei no território do inimigo e vou roubar, como é que é?
Entrei no território do inimigo, vou saquear, vou roubar, vou me apoderar. Eu digo, poxa, virou, tudo que é crente virou ladrão agora. Estão roubando até o diabo. Até o diabo não pode mais dar mole, porque os caras estão entrando para roubar. Daqui a pouco eles vão dizer, e a gente veio para matar, roubar e destruir. Só falta isso. Mas o fato é que quando coisas boas acontecem, se a minha resposta não é gratidão dependente, ela vai virar arrogância autônoma. Ainda que eu esteja com a boca cheia do nome de Deus, dizendo, viram como Deus me abençoou? Mas lá no fundo você sabe que você acha que você que é o gostoso da parada. Aí, meu querido, a arrogância vai bater. E Deus mantém a gente nessas alternâncias. O cara vai ao terceiro céu, volta com um espinho na carne. O que foi, Paulo? A grandeza das revelações. Ai, não é lícito ao homem referir, nem eu estou podendo agora. Volta com um espinhozinho na carne. Se vir muita glória, vai ter que sentir alguma outra coisa, porque nesse mundo caído, nós nos atolamos na idiotice com a maior facilidade. Não tem nem bom, nem Paulo. Foi poupado. Você vai aprender que a minha graça te basta e que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, quando a gente é visitado por essas coisas difíceis, pela falência, pelo afogamento, vai andando bem pelo caminho, de repente tem medo e afunda, isso é bom também. É aí, sobretudo, que as coisas são boas. Ninguém tem que procurar o afogamento, mas se ele acontecer, saiba. Se fosse só sabedoria, eu ia dizer, meu amigo, você aprendeu a nadar? Porque se você não aprendeu a nadar, você está ferrado. Mas como não é só sabedoria, ele ergue para cima a voz e diz, socorro, Senhor, e o Senhor socorre. Em outras palavras, não é alguma coisa que eu tenho para aplicar na vida simplesmente porque eu sei. Eu conto com um Deus que sabe por mim quando eu não sei e que me levanta quando eu caio. Isso é verdade e é real. Não é filosofia, é experiência com um Deus vivo. E especialmente nessas horas em que o cara experimentou o medo, é que a fé se aprofunda de uma maneira muito maior. Vocês já imaginaram se Pedro tivesse ido e voltado na boa? Imagina só a história do evangelho, como é que podia ter dado já um pau aqui na volta. Como ele e outros se discutiam de vez em quando, quem que é o maior, quem senta à direita, quem senta à esquerda, quem não sei o quê. Dá uma confusão. Se sentiam milindrados. Imagina se ele tivesse ido e voltado na boa. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. O Senhor disse, vem. Aí ele foi. Chegou lá, encontrou com o Senhor, fizeram a volta, aí ele voltou. Botou aqui no pé no barco. Logo agora já ia estar olhando para João, Tiago, para a moçada. Não tenho a menor dúvida, não tenham. Aí, para a saúde de toda a nação, o bicho afoga. Para dele própria, para de todos, para nossa. Faz parte, é normal. É parte do processo. No mundo tereis aflições, afogamentos e outras coisas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, na hora em que a realidade se torna maior do que o momento da fé, o cara afunda. E é nessa perda do momento da fé no qual ele está afundando, que grita de dentro dele a fé mais essencial que sai das entranhas dele, olha para o Senhor e diz, socorre-me, Senhor. E o Senhor o toma. Isso é que é maravilhoso. Eu não estou aqui ensinando vocês sabedoria para viver. Eu estou aqui para dizer que aquele que sabe, vive conosco. E vive em nós. E aí você não tem que ter medo. Nem da manhã, nem da tarde, nem da noite, nem da tempestade, nem de coisa alguma.
só tem que caminhar com essa certeza de que Ele é fiel e que a palavra dEle transforma a água em chão firme para andar. E se eu caminhar com fé, eu caminharei. E no dia do afogamento, isso também vai fazer parte do próprio caminho, porque eu vou experimentar a mão dEle como graça que me socorre e que renove minha consciência da dependência dEle. Todo dia. Agora, como será a sua vida, eu não sei. Não tenho profecias a oferecer. Eu não te olho, te vejo nada. Só vejo que você é um cara, gente muito boa. E hoje, quando eu entrei agora ali, eu fiquei tão alegre de te ver. Tem alguém aqui querendo saber se eu tenho uma profecia para entregar? A minha profecia é a seguinte: meus irmãos, eu não sei nada. Agora eu ando pela fé. E eu creio de todo o coração que a palavra dele é viva e ele vem no caminho me compelindo, me puxando, me levando, de tal modo que todos nós somos ensinados por Deus. Lá em João, no capítulo 6, Jesus disse o seguinte: se o Pai que me enviou não trouxer alguém, ninguém virá a mim. Se o Pai não trouxer. E essa palavra lá no original grego é a mesma usada para puxar redes do mar, é arrancar, é puxar, é uma ação divina. Se o Pai não meter a mão e trouxer, ninguém por conta própria vem. Agora você está aqui, interessado na palavra de Jesus e crendo em Jesus. Significa dizer, no mínimo, que há uma intenção profunda de Deus em ter trazido você neste ponto da jornada. Agora, você já imaginou o que Deus fez a vida inteira para trazer você aqui? Quantas vezes Ele compeliu? Olha para trás, é porque a gente não consegue fazer esse exercício com inteligência. Eu olho para trás, eu vou ficando embasbacado de ver as sutilezas dos toques de Deus. Resvala aqui, você vai para lá, Ele bate dali, você vem para cá. E você vai vendo e olha depois e diz, não haveria outro meio de eu ter chegado aqui. Tem um outro caminho. Lá em João 6 ele disse, porque está escrito, vós sereis ensinados por Deus. Deus está nos ensinando e a gente fica pensando que Deus está nos ensinando só quando a gente ouve uma palavra que nos instrui. Eu levo cada susto com Deus que vocês não têm a menor ideia. Às vezes um atendente diz uma coisa para uma outra pessoa que é uma frase que está faltando naquela hora para iluminar uma coisa dentro de ti, não tem nada a ver contigo. Pá! Ou será que eu vou ter que fazer criação de jumento, porque Deus resolveu que só usa jumento na terra? Ele usa tudo, usa todos. Abre o olho. Olhe para os infortúnios da sua vida e para as fortunas da sua vida, para as coisas boas e ruins. Pense na existência inteira e veja Deus mexendo para chegar, porque o projeto dele, como eu disse, não é fazer você morrer de maneira glamourosa, é fazer você viver conquistando consciência em fé todos os dias na terra. É me fazer conforme a imagem do seu filho. Quando ele me chama para ser conforme a imagem do seu filho, ele não quer me fazer uma réplica de Jesus. Ele não está clonando ninguém com Jesus. Ele só está me dizendo que ele vai formar aquela consciência absoluta num ser humano, em mim. E não só conforme eu vi expresso nos evangelhos, mas conforme o Cristo eterno da ressurreição. O meu destino é me tornar como Ele. Ser transformado na imagem dEle. Porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quando essa consciência cresce em mim, tudo mais vai virando detalhe, adubo, refúgio, para a gente compreender, ganhar, se apropriar, crescer em Jesus hoje e a vida inteira. Tudo faz parte, até o afogamento. Tem gente que só quer ter a experiência de andar sobre as águas. Eu quero te dizer o seguinte, se você quer ter a experiência de andar sobre as águas, se prepare, porque você também vai ter a experiência do afogamento. Está pensando que você vai virar especialista? Qual é o teu ministério? Andar sobre as águas. Aí o cara começa, sabe? Ele é o dono do dom. Ele começa a dizer, sextas-feiras da caminhada sobre a água. Aí bota uma placa ali na porta. Venha às sextas-feiras para andarmos sobre as águas.
Aí ele começa a achar que ele realmente tem controle da parada. Ele aprendeu a fórmula. Se a presunção do controle entra na gente, o afundamento é certo. Por isso ninguém pode brincar de andar sobre as águas. Isso acontece de vez em quando. O caminho é no chão e é com ele. Agora a gente encontra de tudo. Gente morre, parente vai, filho sucumbe, esposa adoece, a mulher perde o emprego, a vida vai como ela é. E a gente vai descobrindo que quando o caminho está na gente, a realidade não tem poder sobre nós. Porque ele está presente. É isso que a cada dia me aflige mais, na certeza de que o povo de Deus não compreendeu isto até hoje. O nosso Deus é um Deus para horas marcadas, para socorros agendados. Enquanto isso, a gente fica dizendo que ele é poderoso só porque a gente canta alto. Mas não há nenhuma presença de Deus, nem consciência de Deus na nossa vida, e a gente fica o tempo todo transferindo Deus para os outros. Eu vou ouvir essa pessoa porque ela está cheia de Deus. Eu vou pedir para alguém orar por mim porque ele parece ter uma comunhão extraordinária com Deus. E Deus fica sempre sendo o Deus dos outros. Ou então é da igreja. É um patrimônio da igreja. Deus quer ser o Deus da tua existência, da tua vida. Ou será que a gente vai ter que mudar o nome aqui para Pedro, Tiago, João e o Barquinho? Para a gente compreender que o caminho é hoje, o evangelho é agora. E ele está vivo, está presente. E oração é um desperdício. É um desperdício. Porque Jesus fica o tempo todo dizendo assim, se pedirdes, eu ouvirei. Eu ouvirei para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis. Pedi, e ele pede para a gente pedir. O que ele está querendo dizer quando pede para a gente orar? Só um doido que não é Deus, manda alguém orar, se não está lá para responder, né? Só se ele estava afim de acabar com ele mesmo em seguida. Acabar com ele mesmo, olha só, eu se quiser acabar comigo aqui agora, nesse momento é fácil. Eu digo assim, irmãos, levantem-se, caminhem até aqui e peguem desse meu braço direito, que eu sinto que eu recebi uma unção especial no braço direito hoje. E quem pegar em mim, os males que houver em você, no corpo, na alma, no espírito, estarão sarados. E tem mais o seguinte, se não acontecer, pode descer a bordoada em mim, que é o que está faltando alguns que propõem cura, oferecerem também como chance para o rebelado que não foi agraciado, né? Que na hora de dizer que Deus vai fazer, se não fizer um rasgo com a minha Bíblia. Aí os coitadinhos vão, tem que botar um dinheiro adiantado, pagar aquele negócio todo, sabe? Prestação, compra, a história vai lá. Aí no meio de 1001 cara, acontece alguma coisa com ele, aconteceria se fosse também no candomblé, ou se fosse pensamento positivo, estatisticamente acontece sempre. Aí quem foi que aconteceu, fulano? Aí o fulano vira o testemunho. Aí ele começa a falar, contar, olha, eu fui, aconteceu. Aí todo mundo anima os outros otários o resto da vida. E fica todo mundo nesse baú da felicidade, nessa pirâmide de engano. Agora, no dia que alguém disser, olha, se não acontecer contigo, desce o pau em mim. Aí eu digo, esse cara está falando a verdade. Porque Jesus disse, olha, eu estou indo para junto do Pai. Podem pedir. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Que eu vou responder. E eu nem digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Ele está pedindo para a gente pedir. E está propondo algo que seria a própria destruição do que ele estava propondo, porque se não houvesse a possibilidade da reciprocidade divina respondendo à oração, instigar alguém a orar é instigar alguém a, dentro de pouco tempo, perder toda a fé, se não há resposta às orações. Mas se ele pede tanto, é porque ele banca. Pedi e recebereis. Aí você diz, bom, e o que é que eu vim ouvir hoje aqui? Você veio ouvir isso, de que ele está no controle, ele compele, ele dirige. Você veio ouvir
que não existe um manual de existência, que não está escrito em livro nenhum, nem o Evangelho desce a essas meticulosidades. Você veio ouvir que não há nenhuma diferença em ser discípulo de Jesus lá e ser discípulo de Jesus aqui, a menos que ele tivesse morrido, ou a menos que ele tivesse apenas nos ensinado palavras de sabedoria para a gente se arranjar melhor na terra. Mas como ele está vivo e está presente, ele mesmo disse que o Espírito dele em nós nos guiaria à verdade, e que o justo anda pela fé, confiando nele. O mundo muda. De manhã tem fartura de alimento, à noite pode ter tempestade e vento contrário. Não importa a mudança no cenário, o que importa é que ele está comigo, e em cada momento ele vai me dar a chance de eu mesmo experimentá-lo como Deus da minha vida, seja andando sobre a água ou seja tendo medo e afundando. Tanto faz estar nos céus ou no abismo. Com ele as trevas e a luz são a mesma coisa, e ninguém foge de viver. Por isso, viva com ele o seu caminho. Agora, se você tiver a coragem de sair daqui hoje dizendo: eu sei que eu sou um discípulo de Jesus, e esse é o caminho, e ele vai me guiar no caminho, e eu vou falar com ele, e ele vai responder. E essa é a diferença. Religião não manda você falar sozinho com Deus, e não manda você crer na intervenção de Jesus na sua vida, a menos que tenha uma sexta-feira santa, ou a menos que tenha um pastor ou um sacerdote entre você e Deus. O que eu estou dizendo a você é que não tem ninguém entre você e Deus. Ele é o Deus da sua vida. Ande com ele, fale com ele, ele está presente, ele vai se manifestar, ele habita em você, ele é vivo, ele guia, ele compele, ele levanta a gente, ele chama a gente às vezes para a experiência do tombo, para a gente aprender, crescer, levantar, porque o propósito dele em mim é construir um ser que carregue a consciência de Jesus na terra. Isso leva tempo, isso implica em variáveis imensas de vida, e isso é absolutamente fascinante quando você crê e anda com ele. Agora, demanda coragem, tem que ter disposição. E assim é o vento, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. Tu ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim como Abraão, que saiu sem saber para onde ia. O caminho com Deus é hoje, é fé agora. Tem gente que me pergunta: como é que eu aprendo a vontade de Deus? Eu digo: cara, você não tem outra chance. A vontade de Deus se manifesta na vida. Lembram da história lá do samaritano, daqueles personagens daquela estrada, como cada um fez o seu próprio caminho? A vontade de Deus estava ali. Quem é o meu próximo? Perguntou um indivíduo que queria achar a vontade de Deus nas letras da Escritura. E Jesus mandou o cara para a rua. Quem é o meu próximo? E pensou que ia ter um discurso teológico. E o que teve de Jesus foi uma historinha para viver. Quem é o teu próximo? Desce de Jerusalém para Jericó que você vai achar um monte. Anda que você vai tropeçar no teu próximo. Abre o olho que você vai se afogar de próximo. Quer saber a vontade de Deus? Ela vai se manifestar todo dia com muitas caras, e você vai ter que responder a ela conforme o coração do amor, da verdade, da justiça, da gratidão, da bondade, da misericórdia. A vontade de Deus se manifesta na vida, e a resposta que a gente dá à vontade de Deus tem que ser amor, misericórdia, graça e fé. O mais não está escrito em lugar nenhum, sabe por quê? Porque ele não abriu mão da prerrogativa dele mesmo guiar você. E ele não transferiu isso para ninguém. Então haverá um rebanho e um pastor. Há um só pastor e bispo das nossas almas. Ele é que vai guiar a gente no caminho. E se você estiver disposto a caminhar, você vai ter toda a chance da vida de discernir essa palavra do Evangelho de Jesus hoje, como benefício para a sua existência, como poder para caminhar. Não vai te dizer o que virá, mas te diz que venha o que vier, Ele está contigo. E no fim você vai sair maior, vai sair melhor, vai sair mais adulto, vai sair mais parecido com Jesus,
vai sair com menos risco de se tornar um ser completamente levado pelos ventos das bobagens dessa vida. Sobretudo, não vai ter medo de viver, porque não tem medo de morrer. Porque Jesus veio a esse mundo, diz o escritor de Hebreus, para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e para livrar aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando você chega aí, você toma posse disso, aí, meu querido, você não precisa mais ficar perguntando qual é a vontade de Deus, você vai vê-la todo dia, as chances são múltiplas de vê-la. A vontade de Deus não está escrita em um livro, ela se manifesta todo dia na tua cara. E você vai ter que ter a resposta. E a resposta é que seja de fé. Se você responder na fé e na consciência de que Deus vai guiar você, e se o seu coração estiver tomado pelas consciências mínimas do Evangelho, que tem a ver com amor, misericórdia, graça, justiça, ande sem medo, porque você tem a unção que vem do Santo, e o Senhor mesmo vai ensinar a você o caminho. Você só tem que confiar nele. E é isso que dá medo em muita gente, porque liberdade dá vertigem. O cara está acostumado a ser conduzido, controlado, marionetado, ensinado de maneira tirânica. De repente vem e ouve o Evangelho. E o que você está ouvindo aqui é o Evangelho. O Evangelho diz: confie em Jesus, creia nele, ande com ele, alimente-se da palavra dele que é vida. E a vontade de Deus vai se manifestar todo dia na tua cara, porque Deus já vem ensinando você desde sempre, em todas as coisas da sua vida, até trazer você aqui, hoje, neste dia, nesta hora, para consolidar outras realidades dentro de você e caminhe daqui para frente. Porque é daqui para frente que a gente está caminhando. Vamos ficar em pé e vamos orar.